Olá, boa noite. Eu me chamo Milene, sou aluna do curso de Ciências Biológicas e hoje, como tema da nossa aula, nós teremos a cadeia transportadora de elétrons, que está dentro do conteúdo de respiração celular e que é abordado dentro do metabolismo energético. Então, a respiração celular ela é dividida em 3 etapas: a glicólise, o ciclo de Krebs e a cadeia transportadora de elétrons, cujo é o tema da nossa aula de hoje. Então, para a gente compreender com mais facilidade essa última etapa, eu vou recapitular um pouco sobre as etapas anteriores. Então, a gente tem que ter em mente que o objetivo da respiração celular é produzir energia na forma de ATP. Só que nessas primeiras etapas, primeira e segunda etapa, o saldo energético em ATPs, nós podemos ver que é baixo, totalizando 4 ATPs nessas duas primeiras etapas. Mas nós vimos também que outras moléculas energéticas são produzidas nessas etapas anteriores à cadeia transportadora, como, por exemplo, moléculas de NAD e FAD, que são chamados carreadores de elétrons. Então, essas moléculas produzidas serão convertidas em ATP, que é a molécula energética que nós conseguimos utilizar para realizar nossas funções do dia a dia. Correr, andar, tudo isso gera um gasto de energia e essa energia a gente utiliza por ATP. A gente tem que produzir ATP para conseguir realizar essas tarefas. Então, na glicólise, como nós podemos ver aqui, são produzidos somente 2 moléculas de ATP e 2 moléculas de NADH. Já no ciclo de Krebs, são produzidas também 2 moléculas de ATPs, mas são produzidas 10 moléculas de NADH e 2 de FADH2, que também são energéticas e que vão ser utilizadas lá na última etapa, que é a cadeia transportadora de elétrons, que nós vamos entender um pouco mais hoje. Então, aqui eu trouxe para mostrar as etapas anteriores à cadeia transportadora. Essa é a glicólise, que nós podemos ver que resulta em 2 moléculas de piruvato ou ácido pirúvico e são produzidos 4 ATPs. Só que na primeira etapa dela, da glicólise, ele consome 2 ATPs. Então, ele tem um saldo positivo de 2. Produz 4, mas ele consome 2. Então, só são 2 que são disponíveis para ser utilizados. No ciclo de Krebs, ocorre também a produção de 2 ATPs. Mas a gente viu que 10 moléculas de NAD e 2 de FAD são produzidas, certo? A partir da molécula de glicose que a gente consome diariamente a partir dos carboidratos que nós ingerimos. Então, o objetivo desses processos, da respiração celular em si, é justamente isso, produzir energia. E energia que esteja prontamente disponível para nós utilizarmos, que é na forma de ATP. E esse processo ocorre dentro da organela que nós chamamos de mitocôndria, mais precisamente nas cristas mitocondriais, que são nas invaginações dessa organela. E nós temos que ter em mente também que quem vai receber esses elétrons é o O2. Então, ele é dito como o receptor final de elétrons. Então, aqui nós podemos ver como é que ocorre essa produção de energia na forma de ATP. Então, a gente tem aqui a representação da dupla membrana da mitocôndria. Aqui é a membrana mais interna e aqui é a membrana mais externa. Esse espaço aqui é chamado espaço intermembrana. E aqui é o interior, onde ocorre a produção de ATP. Então, aqui a gente tem várias etapas. Nessas etapas, a gente chama de complexos. Então, a gente tem o complexo 1, complexo 2, complexo 3 e complexo 4. E aqui a gente tem uma enzima que é extremamente importante e que vai gerar essa energia na forma de ATP. Então, esses complexos nada mais são do que proteínas que vão transportar esses elétrons ao longo da cadeia, até ele chegar nessa enzima que a gente chama de ATP sintase, certo?
Então, a gente viu que as moléculas de NAD são produzidas e elas vão ser utilizadas agora. Então, uma molécula de NAD, nesse espaço aqui, ela chega aqui no primeiro complexo, que é o complexo 1, e ela vai ter energia suficiente para bombear 4 prótons H+, para o espaço intermembrana. Nesse espaço aqui, vão ter prótons, certo? Esses prótons vão ser bombeados para esse espaço aqui, que é o espaço intermembrana. Ao longo da cadeia, esses elétrons vão liberando energia e esses prótons vão passar desse lado para esse lado. Só que esses elétrons eles vão perdendo energia ao longo da cadeia. Então, quando ele chega no complexo 1, ele é capaz de bombear 4 prótons. No complexo 3, ele bombeia mais 4 prótons H+. E no último complexo, que é o complexo 4, ele bombeia apenas 2, justamente porque ele vai perdendo essa energia, os elétrons vão perdendo energia. E ao final, quando ele chega no complexo 4, ele se junta ao O2 e acaba formando a água. Por isso que o O2 é o receptor final de elétrons, porque ele se junta com os hidrogênios dos elétrons e forma a água. Então, esse bombeamento de prótons H+, é o que vai permitir a produção de ATP. Então, para cada 4 prótons H+, nós produzimos um ATP. Então, 4 prótons equivale a 1 ATP. Então, a gente pode fazer essa somatória. No primeiro complexo são produzidos 1 ATP, porque 1 ATP equivale a 4 prótons. No segundo complexo, a mesma coisa, que são 4. Então, esses 4 vão produzir mais 1, então totalizando 2. E no último complexo, que é o complexo 4, são produzidos meio ATP, porque são bombeados apenas 2 prótons. Então, aqui, no primeiro complexo, produz 1, equivale a 1 ATP. No segundo, mais 1. E no último, meio ATP, totalizando 2,5 ATP. Então, 1 NAD vai equivaler a 2,5 ATP. Mas a gente tem outro processo, que é a produção de fato de ATP. Não é somente o bombeamento desses prótons que vai produzir ATP. Eles têm que passar de volta para esse espaço aqui, para juntar um fosfato inorgânico a uma molécula de ADP que nós estamos vendo aqui. Esse ADP vai se juntar a um fosfato inorgânico e produzir ATP. Mas para isso, esses prótons eles têm que voltar para esse espaço dentro da mitocôndria. Então eles voltam por dentro dessa ATP sintase, que é a proteína que vai produzir os ATPs, certo? Então, quando esses 4 prótons voltam, eles juntam o ADP com o fosfato inorgânico e formam um ATP. Quando esses 4 prótons voltam, eles produzem mais 1. E quando esses 2 prótons H+ voltam, ele produz meio. Então, totalizando 2,5 ATP que são produzidos. Quando esses prótons passam por dentro dessa ATP sintase, ela gira. E esse giro é que vai fornecer energia para juntar esse ADP com o fosfato inorgânico e assim produzir o ATP. Então, aqui eu coloquei a representação de tudo que ocorre nessa imagem que eu mostrei anteriormente. Os elétrons que vão ser passados vão se juntar com O2 e, ao todo, vão ser bombeados 10 prótons, porque é 4 no primeiro complexo, 4 no outro e mais 2 no último, totalizando 10. Certo? Então, aqui, 4 prótons equivale a 1 ATP, mais 4 equivale a mais 1, que no caso soma 2, e no último complexo, só são bombeados 2 prótons H+, que equivale a meio ATP. Então, uma molécula de NAD, ela é capaz de produzir 2,5 ATP, como a gente viu anteriormente, certo? Então, a gente falou do NAD. Um NAD equivale a 2,5 ATP. Já o FAD, que é outra molécula energética que carrega esses elétrons ao longo da cadeia transportadora, ao longo dessa membrana da mitocôndria,
ele vai ter uma energia menor. Então, ele vai começar desse complexo 2, que a gente não viu no processo passado, mas ele entra agora nesse segundo complexo aqui, que é o complexo 2. Então, como ele já começa por aqui, ele só vai conseguir bombear os prótons nesse terceiro complexo aqui. Esse é o primeiro, esse é o segundo e esse é o terceiro. Então, esses elétrons, eles só vão começar a ter energia suficiente para bombear os prótons nesse complexo 3. Então, ao chegar nesse complexo, eles bombeiam 4 prótons, assim como a gente viu anteriormente. Quando ele chega nesse último, que é o complexo 4, ele bombeia 2 prótons H+. Então, aqui a gente viu anteriormente que 4 prótons equivale a 1 ATP e 2 equivale a meio. Então, uma molécula de FAD equivale a 1,5 ATP. Então, a gente pode ver a diferença, nota a diferença. O FAD, o NAD produz 2,5 e o FAD produz 1,5 somente. E ocorre da mesma forma. Esses prótons passam do espaço dentro das cristas mitocondriais para o espaço intermembrana, por dentro desses complexos, e retornam por dentro da ATP sintase. Ela gira e, com isso, esse giro já é capaz de, essa energia que é produzida pelo giro, é capaz de unir um fosfato inorgânico a um ADP, formando assim um ATP. Nesse caso do FAD, são produzidos 1,5, que é o que equivale a 6 prótons H+, que foram bombeados para o espaço intermembrana. Então, aqui, novamente, a gente tem a representação, que a partir do FAD, esses elétrons também vão se encontrar com O2 e produzir água, só que diferente do NAD, esse FAD só vai liberar para o espaço intermembrana 6 prótons H+, 4 no complexo 3 e 2 no complexo 4. Então, a gente tem aqui 4 que foram bombeados no terceiro complexo, que equivale a 1 ATP, e meio, que equivale a 2 prótons H+, que foram bombeados no último complexo, complexo 4. Então, a gente diz que um FAD-H2 é capaz de produzir 1,5 ATP. Então, com isso, a gente é capaz de fazer a somatória de quantos ATPs foram produzidos no processo todo, como um todo, da respiração celular. Então, na glicólise, a gente tem aqui os 3 processos e tem aqui a quantidade de NAD, FADs e ATPs que foram produzidos ao longo deles. Então, na glicólise, foram produzidos 2 NADs, NADH, e no ciclo de Krebs foram produzidos 8, totalizando 10 NADH, que foram produzidos nessas 2 primeiras etapas. Os FADs na glicólise não são produzidos nenhum, já no ciclo de Krebs são produzidos 2, totalizando 2 FADH2. Já os ATPs são produzidos 2 na glicólise e 2 no ciclo de Krebs, totalizando 4 ATPs. Então, aqui é só a gente fazer essa multiplicação e obter o resultado total. Então, 10 NADs, que equivale a um NAD, a gente viu que é capaz de produzir 2,5, então 10, a gente pega o total e multiplica por 2,5, que vai totalizar 25 ATPs. 10 vezes 2,5, que é igual a 25 ATPs. O FAD, a gente viu que a partir de um FAD são produzidos 1,5, então a gente tem um total de 2, então é só fazer essa multiplicação. 2 vezes 1,5, que é igual a 3 ATPs. Então, a gente soma 25 ATPs a partir do NADH, mais 3 a partir do FADH, que dá o total de 28. 28 mais esses 4 que foram produzidas na glicólise e no ciclo de Krebs. Então, 28 mais 4, que dá o total de 32 ATPs. Na última etapa, que é a cadeia transportadora de elétrons, que a gente viu nesse primeiro slide aqui, 32 ATPs. Então, com isso, a gente pode dizer que a última etapa é a etapa que produz mais energia. Por isso que ela é necessária ocorrer, porque as 2 primeiras só produziram 4 ATPs no total. Então, isso não é suficiente
para a gente ter energia para o nosso dia a dia, por exemplo, para executar as tarefas diárias, para correr, para se movimentar, para estudar. Tudo isso demanda energia, e essa energia ela tem que ser na forma de ATP. Então, essas duas primeiras etapas, o saldo energético não é suficiente. Por isso que tem que ter essa última etapa que utiliza outras moléculas energéticas para serem convertidas em ATP. Aqui eu coloquei um meme para distrair um pouco e ser mais leve a aula. Então, o complexo 1, 3 e 4 da cadeia transportadora de elétrons mandam os prótons H+, liberam, e a ATP sintase traz eles de volta. E por último, nós vamos responder juntos essa questão do Enem de 2009, que é referente ao assunto que nós trabalhamos hoje. Então, eu vou ler aqui junto com vocês. O 2,4-diclofenato, que é DNT, é conhecido como desacoplador da cadeia transportadora de elétrons na mitocôndria e apresenta um efeito emagrecedor. Contudo, por ser perigoso e pela ocorrência de casos letais, seu uso como medicamento é proibido em diversos países, inclusive no Brasil. Na mitocôndria, essa substância captura no espaço intermembrana prótons H+, provenientes da atividade das proteínas da cadeia respiratória, retornando-os à matriz mitocondrial. Assim, esses prótons não passam pelo transporte enzimático na membrana interna. O efeito emagrecedor desse composto está relacionado ao... Então, a gente viu que os prótons são bombeados para o espaço intermembrana. Então, essa questão está dizendo que essa substância, conhecida como desacoplador da cadeia, que é o dinitrofenol, ele impede esse retorno dos prótons pela ATP sintase para a membrana dentro da mitocôndria, certo? Então, à medida que os prótons são bombeados, eles não conseguem retornar pela ATP sintase para dentro da mitocôndria. Então, pensando nisso, o efeito emagrecedor desse composto está relacionado à obstrução da cadeia respiratória, resultando em maior consumo celular de ácidos graxos. Então, no início da nossa aula, a gente falou que a energia produzida é a partir das moléculas de glicose que nós consumimos. Então, toda essa energia que é gerada é a partir da glicose, não dos ácidos graxos. Bloqueio das reações do ciclo de Krebs, resultando em um maior gasto celular de energia. Essa questão também está incorreta, porque os prótons H+, eles estão na última etapa do processo de respiração celular, que é a cadeia transportadora de elétrons. Então, essa substância não interfere no ciclo de Krebs, e sim na cadeia transportadora de elétrons, na passagem dos prótons, como a questão mesmo já traz. A diminuição da produção de acetil-CoA, resultando em um maior gasto celular de piruvato. Então, nas aulas anteriores do ciclo de Krebs, a gente viu que a acetil-CoA é utilizada no ciclo de Krebs e não na cadeia transportadora de elétrons. Então, essa questão também está incorreta. A inibição da glicólise de ATP, resultando em um maior gasto celular de nutrientes. Neste caso, a glicólise, ela também é uma das primeiras etapas. Então, essa substância também não vai interferir nesse processo de glicólise, e somente na última etapa, que é a cadeia transportadora de elétrons. Então, a última é redução da produção de ATP, resultando em um maior gasto celular de nutrientes. Essa é a questão correta, já que ela diz que
que ocorre a redução da produção de ATPs. Justamente por isso, porque os prótons H+, eles não conseguem retornar, eles somente passam para o espaço intermembrana e eles não conseguem retornar. Com isso, a produção de ATP diminui, que é justamente o que fala na questão, na alternativa. Ocorre a redução da produção de ATP, porque a substância inibe a volta desses prótons, resultando, então, em um maior gasto celular de nutrientes. Então, a célula tem que utilizar mais nutrientes para produzir energia, já que esses nutrientes não vão estar disponíveis. Então, ela tem que utilizar aquilo que está na reserva, porque isso vai causar um efeito emagrecedor nas pessoas. Ela não vai precisar consumir mais glicose, porque ela vai utilizar aquilo que já está ali no seu organismo, na sua corrente sanguínea, para produzir ATPs, certo? Então, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre o processo de respiração celular, tendo como ênfase a cadeia transportadora de elétrons. E é isso. Obrigada.